do Departamento de Tocoginecologia, e eu queria agradecer muito o nosso professor Jamil, neonatologista, que está no grupo de enfrentamento Covid do hospital, ele que coordena, né, toda a área de neonatologia agora. Estou vendo o professor Sérgio aí também. Tudo bem, professor Sérgio? E também agradecer muito a Gisela e a Larissa, porque para a gente falar desse tema, né, de aleitamento materno, em tempos de Covid ou não, eu acho que ninguém melhor do que as nossas enfermeiras para falarem desse tema. Lembrando que 2020, apesar do Covid, né, 19, é o ano da enfermagem. É o ano da enfermagem e a gente tem que prestigiar e reconhecer muito o trabalho das nossas enfermeiras que estão aqui no dia a dia com a gente e que, em matéria de aleitamento materno, tem muito para nos ensinar. Então, muito obrigada mesmo. Então, vou passar a palavra para vocês, pedir para todas as pessoas que não estejam falando que desliguem os microfones, para não ter interferência no som. A nossa aula ela é toda gravada, depois ela fica disponível online, então, né, para todos saberem que já está tendo essa gravação. E aí eu passo a palavra, então, para vocês três. Fiquem à vontade, é um prazer enorme, a sala já está lotada, eu estou muito contente para estar abordando esse tema em tempos de Covid. Muito obrigada mesmo. Então, bom dia a todos, eu gostaria de agradecer, então, o convite da professora Fernanda para participar dessa reunião conjunta aí do DTG e da Divisão de Neo, Departamento de Pediatria, e colaborando e contribuir com a participação, então, de duas enfermeiras, né, da DIVEM do CAISM, que só tem a contribuir bastante para esse assunto bastante importante. A gente fez uma proposta de apresentação, então são 3 aulas separadas, que são uma continuidade, na verdade. Eu vou apresentar só a parte inicial sobre a pandemia em si, o que é o vírus, qual é o papel do vírus nesse momento crítico aí de gestação e puerpério, e aí eu passo a palavra para elas para falar exatamente sobre a amamentação. A Gisela vai apresentar a respeito do que as sociedades e as organizações mundiais têm falado sobre amamentação, né, nesses tempos de Covid, e a Larissa vai falar como o CAISM tem adaptado essas linhas de cuidados mundiais e nacionais, né, para a nossa realidade. E aí a gente fecha o assunto, tá bom? Então eu vou começar apresentando, então, para vocês uma parte inicial, que é exatamente sobre o Covid em si, tá bom? Então, é só um breve recordatório do que se trata a doença, né? Então, a amamentação em tempos de Covid-19, né? Eu acho que a grande pergunta... Só um momento, peraí. Então, a amamentação em tempos de Covid-19, né? E a grande pergunta que a gente se faz é o que a gente sabe sobre Covid-19, gravidez, puerpério, recém-nascido, né, a amamentação, e quais são os riscos. É sempre uma avaliação na área de saúde em relação ao que eu tenho de benefício já previamente estabelecido pela literatura, quais os riscos de uma situação nova em que eu vou me defrontar, né, e, portanto, é um processo em construção. Então, tudo que eu sabia em março, talvez hoje não seja tão verdadeiro agora em agosto, e o que a gente faz em agosto, muito possivelmente, na verdade, não é exatamente o que a gente fazia em março, porque existia muita dúvida, e agora eu estou caminhando para uma coisa mais concreta, eu estou caminhando numa linha de cuidados que talvez entre na forma de sugestão, e daqui a pouco até mesmo recomendação, porque eu vou ter dados científicos suficientemente fortes para dizer, faça isso ou faça aquilo, maneje dessa forma, maneja de outra forma, porque eu já vai ter conhecimento científico suficiente para me dizer isso. Então, sempre avaliação de benefício e de risco. E para falar de amamentação, obviamente que é necessário que a gente fale sobre todos os benefícios que estão associados à amamentação. Né? E quais são esses benefícios? Eles foram muito bem estabelecidos ao longo desses praticamente mais de 100 anos de estudo sobre o assunto,
e a gente usa bastante os trabalhos do professor César Victor, lá da Universidade Federal de Pelotas, que ele, no seu acompanhamento da coorte desde os anos 80, porque ele demonstrou que a gente já sabia desde o início, de que amamentar é bom, de que leite materno é benéfico, de que ele é o melhor para a mulher e o melhor para a criança, e ele transformou isso em números, né? Não só ele, como uma série de pesquisadores. Então, para a criança, ninguém tem dúvida de que diminui o risco de infecções na infância, otite média aguda, diarreia e pneumonia, que são causas de morte, né? A diarreia e pneumonia são causas importantes de morte na primeira infância. Prevenção da má oclusão dentária, melhor performance em teste de inteligência, que era um conceito, e os estudos demonstrados por números, né, por valores medidos, né, diminui a chance de diabetes mellitus e obesidade na idade adulta dessa criança aí que acabou de nascer, e diminui déficit cognitivo relacionado à malnutrição. Todo mundo sabe que má nutrição na primeira infância tem relação com o crescimento cerebral, com o desenvolvimento cerebral, e a amamentação contribui para que isso não ocorra ou tenha suas chances diminuídas. E, obviamente, que para a gestante e para a mulher, né, isso também tem uma série de vantagens demonstradas na literatura, como diminuição de chances de hemorragia pós-parto, diminuição de chances de morte prematura dessa mulher, aumento do intervalo interpartal, a proteção contra câncer de mama e ovário e a prevenção do diabetes mellitus tipo 2. Então, esses são os benefícios que a gente tem bastante estabelecidos, e em termos do desfecho pior, que é morte, né, isso já foi demonstrado numa estimativa da Organização Mundial de Saúde, que o aleitamento materno preveniria cerca de 823 mil mortes anuais de crianças menores de 5 anos e cerca de 20 mil mortes anuais associadas ou relacionadas a câncer de mama. Isso numa distribuição mundial, se percebe que essas mortes acontecem basicamente nos países subdesenvolvidos, com a África subsaariana, o sul e sudeste asiático, e inclusive na América Latina aí, também acontece numa grande proporção, e a Europa, Estados Unidos, Europa e a América do Norte numa menor intensidade devido aos cuidados de saúde. Então, só para mostrar que a gente, diante de uma pandemia, em que existia um risco aí de que talvez existisse uma transmissão perinatal, existisse uma contaminação da criança a partir da amamentação, a gente sempre teve de deixar sempre na cabeça, uma amamentação, leite materno é bom para a mulher, é bom para a criança, e, portanto, a gente tem que avaliar risco-benefício. Será que vale a pena proibir? Porque até o momento a única proibição em relação à doença infecciosa, a amamentação, é HIV e ebola, né? A tuberculose no Brasil e na América pela OMS, ela não é uma indicação de separação mãe-filho e nem de contraindicação do aleitamento materno, se você fizer as normas sanitárias adequadas e acompanhamento do binômio. Bom, uma breve introdução sobre o assunto, que todo mundo conhece. Uma família coronavírus são uma família de 7 vírus com RNA, que tem um tropismo respiratório pelo gastrointestinal. Também é um vírus diferente, porque normalmente a gente tem vírus que acometem o trato gastrointestinal, os enterovírus, e os vírus respiratórios clássicos, né? Ele tem a capacidade de atingir os dois sistemas e produzir quadros, epidemias localizadas, né? A primeira foi a SARS-CoV-8, né? E depois o MERS-CoV, aí, que tiveram uma abrangência mais restrita, vários países mais restrita, e finalmente aconteceu a pandemia a partir da China, no final do ano passado, né? Então, a SARS-CoV-2, a abreviação para síndrome respiratória aguda grave, provocada pelo coronavírus, então é uma zoonose, uma vez que o vírus presente no ser humano tem uma homologia bastante grande com presente em alguns animais, e todo mundo sabe a respeito da suspeita inicial da contaminação na feira com animais vivos na China. Bom, em relação ao que interessa para a gente nesse momento aqui, a CAISM, né, a maternidade, a transmissão vertical da mãe para o feto ou para o recém-nascido acontece em 3 momentos diferentes: gestação pela gestação, na passagem transplacentária, no momento do parto e durante a amamentação. E, obviamente, que o recém-nascido, como qualquer pessoa na comunidade, ele está sujeito também à transmissão horizontal, com cuidados com secreção da família cuidadora. Então, a gente vai ter de avaliar os 3 momentos: a transplacentária, o parto, a amamentação, e os cuidados em relação à orientação dessa mãe, dessa família, desse recém-nascido, em relação à sua alta, e diminuir as chances ou impedir a transmissão horizontal a partir da comunidade. Bom, a transmissão vertical, os outros 2 vírus anteriores, eles produziam quadros bastante graves, com morte materna, quadros de pneumonias graves e abortamento. Não houve nenhuma evidência de transmissão,
transmissão transplacentária, né? O Covid-19, a princípio, não havia evidência de transmissão vertical, até que uma série de casos mostrou alguma evidência. Alguma evidência é difícil de dividir em números, mas digamos que pode ser diferente de zero, mas com certeza deve ser algum grau muito baixo de transmissão, pelo número grande de gestantes que a gente tem, pelo número grande de pessoas acometidas, por uma possibilidade do número grande de gestantes serem acometidas, deveria haver mais recém-nascidos acometidos, e o que a gente percebeu que isso não tem acontecido. Esses são os trabalhos iniciais realizados na China, com 38 gestantes COVID-19 detectadas por PCR, né? Os 30 recém-nascidos testados, nenhum deles tinha testagem positiva. Um outro trabalho também feito na China com 9 grávidas, também portadoras de pneumonia grave por SARS-CoV-2 no terceiro trimestre da gestação, e que não havia evidência de transmissão vertical, e a pesquisa em vários líquidos orgânicos dessa mãe e do recém-nascido no leite também foi negativo. Isso deixou a gente um pouco mais tranquilo nesse momento inicial aí de fevereiro, março, de que a princípio não haveria transmissão, como não aconteceu nas outras doenças associadas a coronavírus. A partir de fevereiro para março desse ano, muito próximo desses trabalhos iniciais mostrando o quadro negativo, começaram a surgir relatos de casos isolados de crianças recém-nascidos, né, positivo para SARS-CoV, alguns com sintomas. Esse primeiro 17 dias de vida existia um histórico de contato próximo à mãe e à babá com Covid-19, ficou uma suspeita, na verdade, mais de uma transmissão horizontal, ou seja, adquirida na comunidade e não pela transmissão perinatal. E um outro, muito precocemente, com 36 horas de vida, em que a criança foi pesquisada, porque a mãe tinha PCR positivo, era sintomática, e ele apresentou um suave de orofaringe, que depois negativou em seguida. Não havia, nesses relatos de caso, pesquisa de vírus diretamente do líquido amniótico, do cordão ou da placenta, e ficou ainda dúvida se haveria uma transmissão pós-natal, principalmente no primeiro caso, né, e realmente se essas crianças eram positivas, se elas ficaram doentes de fato, ou se elas se comportavam apenas como portadoras sintomáticas, e que só foram diagnosticados porque foi feita a testagem baseada na história epidemiológica materna, porque uma vez que eles não tinham sintomas de doença e continuaram assintomáticos no segmento. Depois tem uma série de relatos de casos, que eu não vou passar todos para vocês, porque fica um pouco cansativo, mas é só para mostrar que a partir de fevereiro, março, começaram a surgir outros casos, com 6, com 3, com 1, em que todas as pesquisas, isso baseado em mães COVID positivo, mães com quadro moderado a grave de doença, né, as crianças apresentavam swabs negativos, né, e também nesses swabs negativos de outros materiais biológicos, como placenta, sangue de cordão, leite materno, também sugerindo a presença e a chance muito pequena de positividade dessas crianças de contaminação perinatal. Aqui, que é o bebê de 36 horas de vida, e aqui, uma outra descrição de 3 binômios, a mãe apresentava doença também, uma criança são 3 crianças, 2 deles apresentou manifestação clínica, né, e eles apresentavam resultados positivos no segundo, no quarto dia de vida, e depois negativaram por volta do 6º dia de vida, e numa série bem maior, de 116 binômios, que deixa a gente um pouco mais confiante em relação à positividade ou negatividade da transmissão, 65 mães confirmadas por teste, 51 delas com clínica manifesta de doença compatível com Covid-19. Essas crianças permaneceram bem, tiveram alta em mais de 80% dos casos, teve uma morte que foi considerada secundária asfixia, e todos esses 86 recém-nascidos tinham swab de orofaringe negativo, ou seja, não havia evidência de doença. Bom, isso foram os quadros iniciais, né? Isso fez com que a gente ficasse, digamos que um pouco mais tranquilo, que a chance de transmissão perinatal muito provavelmente não era 0, mas era algo muito próximo disso, né, digamos que é possível, mas não uma forma expressiva de transmissão. Nessa primeira série do CDC norte-americano, publicado em abril de 2020, ainda na época com apenas 159 mil casos, que já passou de 4 milhões e meio, né, de 150 mil casos confirmados nos Estados Unidos, confirmados por PCR, apenas 291 tinham idade entre 1 e 4 anos, e cerca de 400 delas
nenhum deles era recém-nascido. Bom, a hipótese, então, que se ficou é que existia uma transmissão pouco provável, mas existia, mas era pouco provável, e a gente ficou aguardando, então, à espera dos resultados europeus e da América do Norte, porque a partir de março, abril, começou a disseminação da doença, principalmente nos Estados Unidos, né? No CDC, dados do CDC aí, mais recente, de agosto de 2020, com cerca de 3.300.000 casos diagnosticados, com PCR doente, mais positividade do teste, 1,4% apenas tinha idade entre 0 e 4 anos, e todos os casos descritos estavam associados à infecção comunitária. Esses raros são raros mesmo. O único trabalho que demonstra de forma mais descritiva o relato é um trabalho feito em Boston com 5 crianças, e todas as crianças foram contaminadas no ambiente domiciliar a partir de pais ou outros familiares contaminados, e internaram por volta da 3ª, 4ª semana de vida no hospital, apresentaram um quadro leve a moderado, e todos tiveram alta. Então, a princípio, parece mais uma infecção comunitária. Na Espanha, que também todo mundo sabe que teve aquele boom de casos, né, no começo do ano e logo depois da China, existe um relato de 41 casos pediátricos, nenhum deles em recém-nascido. Bom, tem um artigo de revisão que reuniu 49 artigos com 755 gestantes, 598 recém-nascidos, cerca de quase 493 testados, 83% da amostra, testados com PCR, nenhuma evidência de transmissão vertical. São 35 artigos produzidos na China, daqueles que eu citei, mais alguns, porque aí em agosto já tinha bem mais, na Coreia, Honduras, Estados Unidos, Turquia, Irã, Austrália, Peru, Canadá, Suíça e Itália, mostrando aí uma distribuição mundial da pandemia. Todos, desse total, são 9 recém-nascidos positivos, toda evolução favorável. Ou seja, apesar mesmo com uma chance de transmissão pequena, e nenhuma criança teve uma evolução desfavorável nessas crianças que havia alguma evidência de que fosse transmissão vertical. E aí, agora a gente passa, então, para a Gisela comentar a respeito da amamentação, uma outra face, né? A transmissão vertical, ela parece ser pouco, não é zero, mas é pouco provável, e aí a grande preocupação ficou em relação à chance de transmissão pelo leite materno. Aí agora a enfermeira Gisela, então, vai apresentar para a gente os dados mundiais a esse respeito. Então, Gisela, fique à vontade. Gisela, liga o microfone. Pronto. Então, primeiramente, agradecer, né, muito obrigada ao professor Jamil, chefe da divisão de neonatologia, a professora Fernanda também, chefe do DTG, e muito obrigada a todos os meus colegas, né, que têm aí enfrentado essa batalha, que é a gente conseguir fazer com que mães e recém-nascidos saiam saudáveis, né, depois de tudo isso que nós temos vivido. Esse ano realmente é o ano da enfermagem, né, nós comemoramos 200 anos do nascimento de Florence Nightingale, e temos muito a comemorar nessa profissão, tá? Eu fiz uma apresentação, né, sobre a questão da amamentação em tempos de Covid, e eu procurei organizar entre perguntas e respostas. Então, como objetivo, eu coloquei, né, responder as questões sobre o aleitamento materno, com base nas diretrizes das sociedades e órgãos de classe nacionais e internacionais, descrever, né, o manejo atual do aleitamento materno para as pacientes internadas na enfermaria Covid-19 do CAISM. Fiz uma revisão narrativa da literatura, né, eu considerei várias diretrizes nacionais e internacionais, e eu fiz o formato, então, de perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta, né, existe evidência da presença do SARS-CoV-2 no leite humano? O que a literatura tem a nos dizer sobre isso?
O Dr. Jamil apresentou um pouco sobre isso também, né? Então, os trabalhos, né, a cada dia que passam, eles têm ficado, tem saído mais trabalhos, então a gente consegue ter maiores evidências. Eu consegui consultar essa revisão, é uma revisão que incluiu 8 trabalhos, num N de 24 puérperas, e o RT-PCR para todas as amostras de leite coletadas não foram detectados a presença de SARS-CoV-2 no leite humano. Já esse outro trabalho, publicado em junho, nessa revista, a amostra é pequena, né, foram 2 mães, e na mãe número 2, né, ela teve uma readmissão pós quase uma semana de alta, e o leite coletado veio com amostras detectáveis de SARS-CoV-2 no leite humano. A segunda pergunta, a presença do SARS-CoV-2 no leite humano pode infectar o recém-nascido? E aí, esse segundo trabalho que eu citei, ele, apesar da presença, né, do vírus no leite humano, os autores discutem que não está claro se esse segundo recém-nascido, que a mãe teve o leite positivo, se a positividade dele para o swab nasal e orofaríngeo foi pela amamentação ou por outros métodos de transmissão. Também não está muito claro nesse trabalho a forma de coleta desse leite. Então, o que pode ter acontecido é uma contaminação dessa amostra. Próxima pergunta. Existe evidência de anticorpos para SARS-CoV-2 no leite humano? E aí eu encontrei alguns trabalhos, né, coloquei 2 aqui de forma mais didática, mas esse trabalho, ele comparou amostras de um banco de leite antes da pandemia e um número de leites coletados pós-pandemia. E o que mostra é que você tem a presença de anticorpos específicos para SARS-CoV-2 no leite de mães positivas para a Covid-19. Próxima pergunta. Os anticorpos para SARS-CoV-2 presentes no leite humano conferem imunidade para a Covid-19? E aí, o trabalho que eu encontrei, o que ele nos mostra? Também é um número pequeno, né, uma amostra bastante pequena, porém, sim, foram encontrados anticorpos específicos para SARS-CoV-2, tanto no leite da mãe Covid-19 positiva, e também os mesmos anticorpos séricos para o recém-nascido, mostrando que pode haver uma passagem de anticorpos via leite materno. E aí, como conclusão, né, eles colocam que os dados são preliminares, né, é um tamanho amostral bastante pequeno, e eles sugerem a presença de anticorpos específicos no leite humano para a infecção, né, para a Covid-19. E é claro que é necessário aumentar o tamanho da amostra e uma análise a longo tempo para a gente ter uma evidência mais robusta. Bom, em relação a isso, algumas questões ainda precisam ser melhor elucidadas, né? Então, o que se discute na literatura em relação à presença de vírus e de anticorpos no leite humano é que a gente precisa de uma padronização melhor dos métodos de coleta para evitar a contaminação dessas amostras. Outras dúvidas, a determinação da presença do vírus pelas horas pós-parto é diferente? Muda essa carga viral? A presença do colostro no leite, a presença do vírus no colostro ou no leite maduro é diferente por conta da concentração de gordura? A gente já sabe que o lipídio tem uma dificuldade na extração desse RNA do leite.
populações específicas, né? Então, prematuros, nenéns, recém-nascidos PIG, tem diferença de carga viral nesses leites? A carga viral do leite humano, titulação de IgA e IgG, de acordo com a severidade da doença materna, ela é diferente ou não? Então, são dúvidas ainda que a literatura né, precisa responder. Próxima pergunta, né? Quais as recomendações em relação ao aleitamento materno para mães com diagnóstico de Covid-19? Então, a OMS, ela publicou, né, uma árvore de decisão em relação a esse assunto, e é claro que cada país fez uma adaptação ao seu contexto, né? A gente precisa entender que as evidências, elas apontam um norte, mas que cada país precisa adequar essas evidências para o seu contexto, tá? Então, a mãe suspeita ou confirmada, né, com Covid-19, que estiver em bom estado geral, nós vamos orientar, então, o uso de máscara cirúrgica e os cuidados quando ela estiver próximo do bebê, que eu vou falar um pouquinho mais ali na frente. E as mães que tiverem condições de extrair o leite, né, incluindo como uma ajuda profissional, que a gente pode oferecer esse leite extraído. Bom, esse trabalho, ele é uma revisão de um grupo de especialistas, né, revisou os maiores desafios das diretrizes de 17 países adotados para os recém-nascidos de mães Covid-19 positivo. E o que esse grupo de especialistas encontrou realmente foi uma adaptação, né, importante a cada um do seu contexto. Então, eu separei aqui a questão da separação mãe e bebê. Então, dos 17 países, 4 países, né, China, Arábia Saudita, Singapura e Coreia do Sul, praticam a separação mãe e bebê. E 3 países depende do estado da mãe e do bebê, tá? Eles avaliam caso a caso. Os demais países adotam a política de não separar mães e bebês, incluindo o Brasil. Em relação ao aleitamento materno, somente 3 países, né, contraindicam o aleitamento materno, e 2 países também fazem uma análise caso a caso. É importante destacar que desses países, né, China, Singapura e Arábia Saudita, já não são países onde o aleitamento materno, né, a prática do aleitamento materno, ela é praticada de acordo com as recomendações da OMS, né, eles ainda são países em que a prática do aleitamento materno não é tão estabelecida, tá, como no Brasil, por exemplo, né, e como recomendações gerais, né, o que esse grupo de especialistas coloca em relação ao aleitamento é que o aleitamento materno deve ser mantido para mães e bebês saudáveis. E qual é o manejo do aleitamento materno na enfermaria de Covid-19 do CAISM? O que nós temos trabalhado com esses binômios? Então, toda a conduta é discutida com essa mãe e apoiada pela equipe de saúde, né? Todos os binômios ficam em quarto privativo, e aí eu acho que a gente precisa entender bastante o contexto que essas mulheres têm vivido, né, dentro desses quartos, porque elas estão realmente isoladas, né, isoladas das suas famílias, do seu companheiro, do seu ajudante, e com o seu bebê ali para cuidar, né, então a gente precisa trabalhar muito bem com ela as orientações e aproveitar os momentos que o profissional tem de prestar assistência, que essa assistência seja bastante qualificada. Manter portas e janelas
as janelas abertas e telas fechadas, né, então a porta fechada, a tela fechada e as janelas abertas, e isso é uma questão que é importante a gente trabalhar desde a internação, porque esse cuidado a gente vai pedir para ela fazer na alta, né, então o espaço onde ela estiver, ele tem que estar bem arejado, bem ventilado, né, eu falo para elas, deixa entrar sol aqui dentro, porque isso é muito importante, e o que a gente pratica dentro do hospital fixa muito, né, como orientação para elas, então é importante a gente trabalhar isso com elas desde a internação. Higienização das mãos, então a gente precisa fazer a técnica de higienização das mãos com ela, né, então ir até o banheiro, lavar as mãos com ela, falar da quantidade de sabão, dos 20 segundos, né, de você conseguir espalhar o sabão pela mão, pelo antebraço, fazer o uso do álcool em gel, e além do álcool em gel que é disponibilizado nos quartos, a gente disponibiliza também do lado do leito dela, para que ela não tenha que se deslocar até um ponto de álcool gel, e depois retornar para o leito, porque aí pode ter aí uma quebra da higienização das mãos. A distância entre a cama e o berço sempre maior do que 2 metros, né, e isso é alguma coisa que a gente também, assim como a questão da ventilação e a questão da higienização das mãos, o tempo todo nós precisamos ajudá-la a fazer isso, né. Uso de máscara cirúrgica, todas as vezes que ela estiver a menos de 2 metros do recém-nascido, né, então ela vai amamentar, ela vai cuidar do recém-nascido, fazer a utilização dessa máscara, cuidar muito bem dessa máscara, também orientá-la, né, a troca da máscara, todas as vezes que ela estiver úmida, a cada mamada, ou antes, se necessário. E na nossa enfermaria, nós temos oferecido a máscara cirúrgica. E também é muito importante que a gente faça esse controle junto com ela, tá? Dessa troca. Para as mães que estão separadas dos seus bebês, importantíssimo, a extração manual desse leite. Temos que pensar que são mães sintomáticas, não vão ver os seus bebês durante 14 dias pós-parto. Então, manter a lactação nessas mulheres é um desafio enorme, e nós precisamos ajudá-las, apoiá-las nesse momento. Fazer a extração manual ou com a ajuda de bomba manual, o nosso banco de leite nos empresta a bomba, e os cuidados com a extração, com a higienização pós a extração, são os cuidados que nós tomamos para todas as demais utilizações. Limpeza, desinfecção e esterilização do nosso material de extração. Algo que ajuda bastante no momento em que a gente vai fazer essa extração, a gente conversar sobre o bebê, levar uma foto do seu bebê, ou um vídeo, desde que ela permita, obviamente, para fazer com que ela sinta o contato dessa criança, né, que ela tenha esse vínculo e consiga produzir os hormônios importantíssimos para a lactação. Então, nós da enfermaria temos um contato bastante importante com a neonatologia, nós fazemos esse contato, esse vínculo, e desde que a mãe queira e deseje essa foto, esse vídeo, a gente procura fazer essa aproximação. Orientação, apoio, incentivo e proteção em todos os momentos. Todo mundo está vivendo, né, uma dificuldade enorme do tal isolamento social, e nós temos que pensar o quão sofrido é para essas mulheres neste momento, né, em que elas estão tendo seus bebês ficarem isoladas. Então, o quão difícil é tudo isso. E elas estão sem um auxílio, né, porque o companheiro, né, seja o pai do bebê, ou seja a mãe, um amigo, não podem estar ali com elas. Então, realmente é uma sobrecarga muito grande, e nós precisamos apoiar essas mães. Falar das adaptações para a alta, né, então, do isolamento social, de todas essas medidas de higiene, e aí nós vamos entrar em alguns contextos que
precisamos entender o contexto dessa mulher e fazer as adaptações possíveis. Muitas vezes não é possível ela dormir num quarto separado, trocar roupa de cama todos os dias, mas a gente precisa entender esse universo dessas famílias e fazer o melhor que ela consegue nesse momento. A gente conversando com o Dr. Jamil, parece, né, que nós temos resultados muito bons, né, pós-alta, tanto na questão do aleitamento materno, quanto na transmissão da Covid. Então, acho que o momento da alta, essa alta precisa ser muito bem planejada, muito bem estruturada, porque os recém-nascidos, se eles tiverem alguma intercorrência, apesar de toda a estrutura que nós temos no CAISM, é muito difícil hoje o acesso aos serviços de saúde. Eu trouxe aqui um depoimento, né, de uma mãe que ficou na nossa enfermaria de Covid-19 e que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente entender, né, o tamanho do problema que elas vivem ali dentro, né. A sensação de solidão é misturada com a de parecer um bicho, porque todos têm receio do que você tem. E eu entendo. Essa mãe é uma técnica de enfermagem, então ela entende essas questões, né, da paramentação, do isolamento. Mas a vontade de ter, no mínimo, um aperto de mão e não ter, nossa, dói muito. E aí depois, né, de todo o relato que ela me fez, ela ainda fala, valeu cada lágrima, fui machucada, sangrei, doeu muito, mas vencemos e hoje ela está mamando e muito saudável. Então, que esse estabelecimento da lactação, né, dentro do contexto da Covid, ele tem uma série de implicações. Então, como mensagens principais, né, do que eu me propus a falar, sim, existem evidências da presença tanto do vírus como de anticorpos para SARS-CoV-2 no leite humano. E até o presente momento é recomendada a manutenção da amamentação para bebês saudáveis, desde que sejam tomadas todas as medidas de segurança. Tem muito mais informações e orientações, né, sobre aleitamento materno, e a página do CAISM está disponibilizada, né, tem todo o material disponível lá na página do CAISM. E era isso. Muito obrigado pela sua participação, Gisela, foi muito boa. E a gente convida, então, a Larissa agora para fazer a sua participação. Por gentileza, Larissa. Vou começar. Gi, você só fecha a sua apresentação para eu conseguir apresentar. Isso. Deu certo? Todos vendo? Tá dando para ver? Sim. Tá, né? Queria dar bom dia a todos, agradecer o convite do Dr. Jamil para eu participar dessa aula, agradecer a doutora Fernanda também pelo convite. Eu sou a enfermeira Larissa, eu trabalho no alojamento e na patologia obstétrica tem 6 anos já, e desde março venho, então, prestando assistência para as nossas pacientes da oncologia e da obstetrícia e ginecologia lá na enfermaria do Covid. Eu vou falar um pouquinho, então, agora sobre como trabalhar a IAC no contexto do Covid, né, a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Lembrando que agora, em agosto, a gente está comemorando o Agosto Dourado, né, e amanhã termina a Semana Mundial da Promoção do Aleitamento Materno. Então, falando um pouquinho do primeiro passo, que é o passo em que se pede para a política do aleitamento materno estar sempre escrita e visível em todos os lugares, né, para a equipe, as pacientes terem como visualizar. A gente tem pensado, eu, a Gisela, as outras enfermeiras, como fornecer isso para as pacientes de lá de dentro do alojamento Covid, né.
a gente pensou, então, no momento da admissão, durante todas aquelas orientações, fornecer um flyer, um panfleto para essas pacientes com um QR Code, em que ela poderia ser direcionada para o site do CAISM, e lá estaria todas as orientações, né, de higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento do bebê, e também os 10 passos, né, como amamentar com segurança, não usar bicos, não usar mamadeira, todas as orientações da IAP. E aqui a gente também, eu gostaria de falar também sobre o risco, né, de essas crianças que não são amamentadas e terem alta para casa, ou se a amamentação não ficar bem estabelecida no hospital e elas terem alta para casa, o risco de uma reinternação ou a dificuldade da família de procurar um local para que essa criança tenha uma atenção de saúde, né? A gente sabe, então, que o aleitamento materno, quando não está bem estabelecido ou quando ele não acontece, como o Dr. Jamil já falou, a Gisela já falou, tem o risco de maiores infecções para as crianças, né? Então, pensando nesse primeiro passo, seria essa questão. No passo 2 e 3, pensando durante o pré-natal, como podemos afirmar que a gestante terá um parto seguro e se poderá amamentar? Eu trago aqui duas gravuras da OPAS, que vocês conseguem visualizar aí. Então, estou grávida, como posso me proteger da Covid? Então, a higiene das mãos com frequência, evitar tocar no nariz, olhos e boca, e manter a distância, e durante o parto, né? O que a OPAS recomenda? Um parto com dignidade e respeito, a comunicação clara dos profissionais, um acompanhante durante o trabalho de parto, a estratégia de alívio para a dor e a mobilidade no parto. Aqui, o que a gente poderia tocar, né, no nosso serviço? Que os profissionais do pré-natal precisam estar sempre bem capacitados, né, para informar para a gestante os benefícios da amamentação, que ela vai ter segurança em amamentar, mesmo sendo um Covid positivo. E eu queria frisar, né, que é uma recomendação, né, a OPAS recomenda um acompanhante para o trabalho de parto, mas a gente tem no nosso, cada país, né, como a Gisela mesmo disse, o Dr. Jamil também, cada país tem a liberdade para adaptar essas recomendações para a sua realidade, né. Então, no CAISM, pelo risco de transmissão e a segurança dos profissionais e dos demais pacientes, foi optado para que o acompanhante se faça presente só nos casos das pacientes menores, né, e com deficiência intelectual ou motora. Então, fica só nesses casos mesmo. No passo 4, aqui a gente tem o pele a pele e o clampeamento oportuno do cordão umbilical, se eles devem ser evitados nas puérperas com Covid positivo. Também entra naquela parte que é recomendado, mas que a gente faz com uma liberdade por conta do local que a gente está inserido, né, em São Paulo. Então, a OMS e a OPAS, elas recomendam que o contato pele a pele seja imediato, que a primeira mamada seja imediata também, com auxílio, após a higiene do tórax da mãe e das mamas. Já a Sociedade de Pediatria de São Paulo, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles preveem, eles sugerem, né, o clampeamento oportuno, o contato pele a pele suspenso imediatamente e a amamentação adiada depois do primeiro banho da puerta. Então, o que a gente tem feito, né? Não é que a paciente não vai fazer esse contato pele a pele. Ela vai sim, só que ele vai ser um pouco adiado para ser feito com maior segurança, na nossa realidade, né, no nosso contexto. Então, depois de tomar o primeiro banho, de fazer uma higiene, trocar a máscara, trocar a camisola, aí sim ela vai poder ter esse contato com esse bebê. Então, coloquei aqui que o CAISM tem seguido a recomendação da Sociedade de Pediatria de São Paulo, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nos passos 6, 7, 8 e 9, como as mães devem ser orientadas a amamentar nos tempos de Covid. Isso a Gisela já falou bastante também, só vou dar uma leve pincelada. Seria a higiene rigorosa das mãos, antes das mamadas, e dos cuidados do RN.
o uso de máscara de tecido, quando elas não são Covid positiva, né? E a higiene da superfície do quarto em que ela toca, né? Então, a grade da cama, a maçaneta da porta, a mesinha em que ela coloca a refeição, e manter o quarto ventilado. E aí eu queria pontuar com vocês a rotina do alojamento conjunto que não é Covid, o que mudou lá dentro, né? Porque mudou uma série de coisas. Todo mundo sabe que o nosso alojamento tem 3 leitos por quarto, né? Então, o leito do meio, que é o leito B, ele tem ficado vago na maioria do tempo, né? Quando você tem essa disponibilidade, para proporcionar um maior distanciamento entre os binômios. O RT-PCR ele é coletado previamente no PA ou no CO, né? Para a gente ter esse resultado depois. Então, tem esse RT-PCR de vigilância já colhido. Já na admissão, a paciente recebe um álcool gel, que ele é doado, né? Tem uma parte da nossa comunidade aqui de Campinas está muito engajada com o CAISM para participar do combate ao coronavírus. Então, a gente tem recebido doações de álcool gel de 300 ml, e essas pacientes recebem, elas não conseguem usar ele todo, né, durante a internação, levam embora para casa. E nessa admissão, elas também recebem a máscara cirúrgica para a amamentação. Essa máscara, ela é trocada a cada 4 horas, tá? Isso a equipe de enfermagem vai fornecendo para ela. A gente mostra como ela usa, né, a máscara, mostra como faz a higiene das mãos, e ela fica com esses materiais. O acompanhante, como eu falei, no alojamento conjunto, mesmo sendo a paciente não suspeita, né, não é Covid positivo, não é suspeita para Covid, também no nosso alojamento não tem mais o acompanhante, para evitar a aglomeração dentro dos quartos, né, já é um quarto mais apertado, que tem 3 leitos, aí ficam 2 pacientes, 2 bebês, a equipe de enfermagem, a equipe da ANEL, a equipe da obstetrícia. Então, foi optado por não ter um acompanhante lá dentro. A gente tem notado que as pacientes têm sofrido um pouco em relação à solidão, mesmo não estando isoladas. Elas sentem falta do apoio do marido, o apoio da mãe, o apoio da amiga. E outra coisa que a gente nota que deu uma diferenciada, uma modificada no nosso alojamento foi a questão da paramentação. Porque agora a equipe de enfermagem e a equipe médica tem que se paramentar para entrar no quarto, mesmo minimamente, né? O uso de óculos agora é recomendado, né? A gente tem que usar o face shield e a máscara. Então, agora a gente não chega mais no quarto, por mais que você esteja sorrindo, o paciente não consegue ver o seu sorriso, né? Você não consegue mais ter aquela proximidade tão grande com o paciente. Aí, então, o RT-PCR, quando é negativo, a paciente deixa de usar a máscara cirúrgica, passa a usar a máscara de tecido, que também é fornecida por uma doação, né, para o CAISM, da nossa comunidade, e continua fazendo a higiene das mãos. E quando o RT-PCR é positivo, a paciente é transferida para o alojamento COVID. E aí, queria pontuar com vocês também como é que se dá essa transferência para o alojamento do alojamento não COVID para o alojamento COVID. Perdão. Então, essas pacientes, elas têm o medo do diagnóstico, né? Elas recebem um diagnóstico que está muito na mídia, é atemorizante, a taxa de letalidade é muito alta, e mesmo não sendo muito alta em puérperas, em gestantes, isso traz muito medo para elas. Elas têm também uma insegurança muito grande em transmitir para o seu bebê. Eu já tive experiências de receber pacientes transferidas do alojamento não COVID para a enfermaria do 2º andar, e elas têm muito medo, muitas questões, se elas podem continuar amamentando ou não, medo de tocar no bebê, medo de trocar o bebê, então a gente tem que lidar também com isso, né? Além de todas as orientações, acolher a queixa dessa paciente, né, essa insegurança. O medo do isolamento, né, elas têm já têm ficado isoladas em casa durante a gestação, não podem sair, fazer suas fotos, comprar o enxoval do bebê, isso muitas delas contam pra gente. E agora ficar isoladas num quarto,
só elas e o bebê, né, cuidando sozinhas. Por mais que a enfermagem, a equipe médica entre no quarto várias vezes, não é a mesma coisa de que estar num quarto compartilhado com outra paciente, com quem ela conversa, com quem ela troca figurinha, com quem ela troca foto das outras crianças e tudo mais. E a comunicação com a família. O medo da paciente comunicar à família sobre aquele diagnóstico, como a família vai lidar, como é que vai ser essa comunicação, a família vai conseguir ter informação da paciente. É um momento bem desafiador. O passo 5 é o passo onde a gente vê as pacientes que estão separadas dos seus bebês, né? Então, puérperas separadas dos seus bebês podem extrair leite para seu filho. A Gisela também já pontuou um pouco. Eu coloco aqui só algumas coisas, como estimular a mama a cada 3 horas, com massagem e movimento de ordenha, para que estimule mesmo a produção láctea, né? Que essa paciente não fique esquecida lá dentro do quarto e não estimule a mama, né? E aí ela não vai acabar produzindo leite. Manter a higiene das mãos e o uso de máscara para o procedimento. E aí eu coloco também que a Sociedade de Pediatria de São Paulo, ela contraindica a doação de leite materno dessas mães que são Covid positivo, tá? Elas realmente não podem doar esse leite. Aí eu coloco também, toda vez que... Eu queria pontuar, essa é uma coisa que tem sido positiva, né? Os residentes, tanto da pediatria quanto da obstetrícia, toda vez que eles vão entrar no quarto para examinar seus pacientes, eles sempre perguntam para mim: tem alguma medicação para fazer? Preciso ver os sinais vitais? Quer que eu entre com café? Quer que eu entre com almoço? Então, isso tem sido muito legal. O trabalho em equipe realmente tem acontecido, e da mesma forma que fica às vezes, para a enfermeira ajudar numa orientação de alta que ficou faltando, entregar algum papel, alguma coisa, a gente também tem feito. E aí eu queria chamar a atenção, né, para a equipe de saúde, quando for fazer esses cuidados com o paciente, informar sempre ela do seu bebê, né? Sempre que der um tempinho, dá uma ligada lá na ANEL, ver se o bebê tá bem, porque a mãe só quer saber se o bebezinho conseguiu mamar o leite pela sonda, se ele tá pesando, né, se ele ganhou o peso, se ele dormiu. Ela não quer saber quadro clínico, até porque muitas vezes ela não vai conseguir compreender. E se for possível, uma foto, né, para a mãe conseguir ver o bebê, porque às vezes ela não conheceu ele ainda, né. Outra coisa que a gente pode fazer, pensando nesse cuidado com a mãe, é disponibilizar o telefone da ANEL para que ela possa ligar, e aí a equipe médica consegue passar várias das informações para acalmar essa mãe. E aí o último passo que eu abordo aqui é o passo 10, é o que a gente deve orientar nas altas das mães e dos bebês, né, que ficam nesse alojamento com Covid-19 positivo. A Gisela também já falou um pouquinho, mas eu saliento aqui que preparar a paciente para alta de uma forma precoce, né? Como são muitas informações, não dá para ela absorver tudo ali num dia, e também porque a família dela precisa se organizar para recebê-la. Lembrando que o passo 10 é o apoio à amamentação, né? Então, para a gente ter um sucesso, uma amamentação que vai ser continuada, ela vai ser exclusiva até os 6 meses, continuada até 2 anos, pensando no nosso IAC, o que a gente precisa? Da rede de apoio dessa paciente bem estruturada. Então, a família, para recebê-la em casa, precisa ter um pouco de antecedência. A alta com segurança, que eu pontuo aqui, assim, quando as especialidades forem dar alta, sempre tentar perceber um lado do outro, né? Então, assim, a puérpera está em super condições de alta, está bem, mas e o bebê? Está sugando bem? O peso está mantido? Não está ictérico? Porque o bebê não pode retornar para o parra, né? A consulta dele vai ser só online. Da parte da enfermagem, a mãe presta os cuidados com segurança, não vai ter dúvidas quando chegar em casa, a mamãe não está fissurada. Então, assim, que todos se conversem para conseguir dar uma alta com segurança, porque lembrando, a mãe não consegue procurar um atendimento de saúde com rapidez, sem risco de se contaminar.
Aí a gente também tem que orientar o isolamento por 14 dias depois da data do parto, né? A partir da data do parto, em que ela só vai ter o CAISM como referência, né? Não vai ter outro atendimento de saúde disponível. O isolamento dos outros filhos, quando for possível, né? A gente tem que lembrar também da realidade das casas das nossas pacientes, né? Às vezes ela mora em 2 cômodos e é um quarto só, né? E como ela vai manter essa distância, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a paciente nos apresentar. Da mesma forma, manter a casa arejada e bem ventilada, dentro da realidade da paciente, né? Sempre reorientar, então, manter a higiene das mãos e o uso de máscara para a amamentação, mas lembrar a ela que depois do 10º dia de vida, a transmissibilidade do vírus já cai muito. Então, que aí ela pode ficar mais tranquila em relação a transmitir o vírus para o bebê depois dos 10 dias. E orientar também os sinais de alarme na alta, né? Os sinais de alarme tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Quando ela tem que procurar o atendimento e aonde ela tem que procurar, né? Então, a gente sempre pode fornecer para ela o contato do PA COVID, porque lá todo mundo vai estar sabendo do caso dessa paciente, né? É só entrar no sistema, já vai ter tudo ali, todo mundo tem a paramentação certa para vestir, e não vai ter nenhum empecilho de receber essa paciente, nenhum preconceito em receber essa paciente. E também fornecer o telefone da neonatologia para a paciente poder tirar as dúvidas se ela tiver alguma dificuldade em relação ao bebê, algum sinal de alarme em relação ao bebê. E aqui eu fiz um resuminho sobre a amamentação e o COVID, vou passar bem rápido. É uma adaptação sobre uma árvore de decisão da Organização Mundial da Saúde. Então, a mulher não suspeita ou que é confirmado um COVID negativo, tá? Que ela não é COVID. Então, o aleitamento na primeira hora de vida, o pele a pele imediato, fazer alojamento conjunto, orientação de higiene das mãos e superfícies do quarto, e apoiar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e amamentação continuada até os 2 anos ou mais. Para as mulheres que são confirmadas, né, COVID confirmado, mas elas estão bem para amamentar, usar a máscara cirúrgica durante a amamentação, higiene das mãos antes da amamentação e também apoiar o aleitamento materno depois da alta. Para as mulheres confirmadas que não estão bem para amamentar, mas conseguem tirar o leite, então, alimentar o bebê com leite materno extraído manualmente ou com a bomba e retornar ao aleitamento materno o mais breve possível, e então apoiar o aleitamento materno após a alta. E a mulher confirmada, sem condições de amamentar e extrair o leite, mesmo com o auxílio de um profissional, então a gente pode alimentar o bebê com leite materno do banco de leite. Se não houver leite materno disponível no banco, alimentar o bebê com a fórmula. E estabelecer a amamentação o mais breve possível e apoiar essa amamentação após a alta, tá? Então, esse é o resuminho que eu queria passar para vocês. Acho que resume as 3 partes da nossa apresentação. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria convidar o Dr. Jamil para falar os dados dele sobre as teleconsultas, que eu acho que fica bem ilustrativo, dar uma finalizada legal na nossa apresentação. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Larissa, também mais uma excelente apresentação que demonstra todo o trabalho que a gente tem feito aqui no CAISM, né? Um trabalho bastante bonito, na verdade, modelo aí para o país todo, né? Na parte da neonatologia, o professor Sérgio e a doutora Roseli têm mostrado esse trabalho do CAISM para o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. A gente tem recebido muito elogio em relação a isso. Digamos que poderia ser, posso dizer, de um custo zero, né? A gente não está gastando a mais por isso, a gente está gastando com a pandemia, mas essa parte de incentivo às mães, às crianças, à família inteira, está muito, muito bem feito, muito bem estabelecido, e a gente está perdendo o medo, né? A doença é uma doença grave, mortal, potencialmente letal, mas que a gente, gradativamente, a gente continua tendo medo, mas a gente enfrenta as situações como elas devem ser enfrentadas frente a frente, cara a cara, porque o nosso objetivo aqui maior é prestar serviço, prestar cuidados, né? E eu só queria se apresentar rapidamente. Existe um trabalho de pesquisa que está sendo realizado agora,
Ele é coordenado pelo Departamento de Saúde Mental da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, junto com o Departamento de Pediatria e Puericultura, lá de Ribeirão, e a gente faz parte, então, dos 24 hospitais que está fazendo acompanhamento do aleitamento materno e sobre o risco de transmissão aí pós-natal dessas crianças. A gente tem mais ou menos 20 pacientes entre Covid positivo e os Covid suspeitos, porque, na verdade, eles sofreram um processo de isolamento durante a internação e ainda continuam isolados, como todo mundo está isolado da comunidade, né? E, de qualquer forma, se existir uma queixa respiratória, é importante que sejam tomados todos os cuidados. Dessas 20 pacientes e seus nenês, apenas uma desistiu da amamentação, está dentro de uma taxa esperada aí para um mês de vida. Elas recebem muito bem os nossos telefonemas, não é só para o projeto de pesquisa, na verdade, é porque elas se sentem acolhidas. Quando você liga, pergunta se ela está bem, se ela está amamentando, como é que está a vida, como é que está a situação junto com o companheiro, como é que está a situação do filho menor que tem que ficar lá um pouco longe da mãe, né, quem está cuidando, quem está ajudando, elas se sentem muito valorizadas, enquanto pessoa de alguém está ligando lá para perguntar como é que elas se sentem, né. Então, a amamentação está continuando, uma das perguntas é justamente se ela precisou por conta própria, ou para levar o neném até uma unidade de emergência. A resposta foram todas negativas, então, a princípio, ninguém teve complicação da doença, e nenhuma criança, aparentemente, se teve teste positivo, isso não teve sintoma, não teve doença manifesta. Então, deixa a gente muito seguro em relação ao que a gente está fazendo, em relação a estimular a amamentação, estimular a não separação mãe-filho, porque, realmente, pelo que parece, e os nossos números têm mostrado aí, não é risco nenhum, só traz todos os benefícios do contato mãe-criança, família-criança, e manter a alimentação, tá bom? Então, a gente deve prosseguir esse trabalho aí até mais ou menos setembro, mas a gente deve ser um dos locais que mais tem crianças e mães inseridas, e principalmente essa taxa de amamentação, que é um padrão CAISM de qualidade, né, de manter a amamentação, e de puérperas que sabem que se ela passar mal, se ela tiver um problema, ela ou o bebê, ela sabe que ela tem um telefone para ligar, que vai receber orientação, e se for uma coisa que não possa ser resolvida por telefone, ela possa procurar o PA Covid e ser atendida dignamente, como tudo que é feito aqui no CAISM. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Acho que a palestra foi muito ilustrativa do nosso trabalho. As duas enfermeiras mostraram de forma muito exemplar, o que a enfermagem tem feito aqui dentro do CAISM. A gente poderia se dizer que nós somos coadjuvantes desse papel da enfermagem em relação, porque o contato maior é do grupo de enfermagem, que fica mais tempo lá nos quartos, né, não só nos quartos, como no CO, em todo o processo de atendimento das mães e as gestantes Covid, e a gente gostaria de agradecer, então, esse papel fundamental da enfermagem, não só nesse, como todos os aspectos do atendimento à gestante ao recém-nascido aqui no CAISM. Aí acho que a professora Fernanda, se quiser falar mais alguma coisa. Bom, eu só posso agradecer a excelente apresentação. Eu aqui na chefia do departamento, eu fico muito feliz de ver esse tipo de interação. Eu acho que a inter e multidisciplinaridade é o caminho para a gente trabalhar bem em todos os sentidos. E assim, eu fico muito contente, né, nessa apresentação, ver meus amigos pediatras, o professor Sérgio, já tinha falado, a professora Maria Ângela, a Mônica, a professora Aícia, que para mim, né, ela é pediatra, né, desde o começo, né, Aícia, e as professoras da enfermagem, professora Yanê, professora Helenice, que assistiram a aula, é uma honra ter vocês aqui nas aulas do departamento, e as minhas colegas, né, assim, a Júlia, minha colega, né, da enfermagem, do alojamento conjunto, a Michele, e assim, né, é um prazer muito grande mesmo conseguir ver todo esse trabalho do grupo de enfrentamento do CAISM, um trabalho interdisciplinar, que está trazendo frutos excelentes para todos nós. E agradecer muito o Jamil, a Larissa e a Gisela, e mais uma vez parabenizar todas as enfermeiras que trabalham conosco, e que não trabalham também aqui do mundo inteiro, né, por esse ano, que é o ano da enfermagem. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar aqui, que a gente tem que valorizar, que apesar do Covid, 2020 é o ano da enfermagem, dentro aqui, né, de todos os aspectos da saúde. E agradecer ao CAISM, né, porque o CAISM que nos proporciona esse ambiente de afetividade e de qualidade num momento tão difícil, né, da nossa profissão.
E então, assim, acho que a gente nem teve tantos questionamentos, né, Jamil? Foram mais agradecimentos e parabéns para vocês. E, assim, eu só tenho mesmo a agradecer. Não sei se você quer fechar, Jamil, por favor, Jamil, Gisela ou Larissa, podem fechar. E depois eu só vou colocar o próximo slide, que é o convite para vocês para a nossa próxima reunião, tá? A nossa próxima reunião vai ser a abordagem da sífilis, porque apesar do Covid, né, nós temos outros desafios, e a sífilis continua aí, e a professora Elaine que vai falar com a gente na semana que vem. Mas eu queria que o Jamil desse uma palavrinha, ou a Gisela, ou a Lari, para fecharem essa reunião excelente, e só agradecê-los. Eu acho que só novamente agradecer, acho que foi bastante ilustrativa, foi baseada em evidências muito fortes do que a gente tem a respeito do assunto, e principalmente que essas evidências, sugestões, escritas no papel de literatura foram, na verdade, transformadas em atos, né, em atividades, e que trouxe só benefícios e carinho e cuidado com as nossas pacientes. Bom, não sei se a Gisela e a Lari querem falar. Só agradecer mesmo pelo convite, e vamos juntos aí trabalhando em equipe, vamos vencer essa situação, né, esse Covid. Vamos ver o que vamos tirar de bom, né, dessa situação que a gente está vivendo. Com certeza, vai ser muito bom. E obrigada, professora. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada e até quinta-feira que vem, tá bom? Até. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.